Finalmente, teremos o retorno de astronautas à órbita lunar pela primeira vez em mais de 53 anos. Hoje, 1º de abril, a humanidade está de malas prontas para voltar ao espaço profundo. A Artemis II não é um simples teste na órbita baixa, é a viagem monumental que provará se realmente temos a tecnologia para voltar à Lua e iniciar a construção de uma base permanente lá. Mas por que essa viagem específica é tão arriscada? Como a tecnologia garantirá a sobrevivência no vácuo agressivo? E por que os astronautas não vão pisar no chão lunar desta vez? Vamos entender tudo isso agora. Se você gosta de entender a exploração espacial de um jeito claro e direto, já se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar nos 10 milhões de inscritos e vem fazer parte da nossa comunidade. Bora lá! Para compreender o verdadeiro tamanho da Artemis II, precisamos olhar a diferença brutal entre o passado e o presente da exploração. Nos anos 60, o emblemático programa Apollo foi um feito absurdo da engenharia, mas o objetivo final era mais político do que científico. Era uma corrida desesperada. Os Estados Unidos precisavam chegar na frente da União Soviética, fincar a bandeira no rególito lunar, tirar a foto histórica e trazer os astronautas vivos. Quando provaram que conseguiam, a verba do governo secou e a Lua foi esquecida. O programa Artemis não é sobre ganhar uma corrida isolada para inflar o ego nacional. A ideia principal agora é construir uma infraestrutura interplanetária sólida e Artemis II é o primeiro voo tripulado dessa nova realidade. No final de 2022, a NASA lançou a Artemis I com bonecos para checar o impacto da radiação cósmica. O teste deu certo e a brincadeira ficou séria. A tensão no Centro Espacial Kennedy opera no nível máximo tolerável. Para tirar os astronautas da gravidade da Terra hoje, a NASA aciona o gigantesco foguete SLS. É um veículo brutal projetado do zero para arremessar massas superpesadas. O núcleo central é alimentado por 4 motores RS-25 que queimam uma mistura hiperreativa de hidrogênio e oxigênio líquidos. Para você ter uma noção, o hidrogênio líquido precisa ser rigorosamente mantido a 250 graus Celsius negativos. Por ser a menor molécula do universo, ele vaza por qualquer microburaquinho. Junto a isso, 2 enormes propulsores de combustível sólido injetam 75% de toda a força de empuxo nos primeiros 2 minutos. Uma vez ligados, a física dita as regras. Não há como desligá-los. No topo desse monstro de força bruta fica a cápsula Orion, uma bolha de sobrevivência de altíssima tecnologia. O trabalho da tripulação é provar que os sistemas de suporte à vida funcionam perfeitamente no espaço profundo por mais de 10 dias. E a equipe que embarca hoje foi montada com precisão cirúrgica. No comando, temos Ray Wiseman, um veterano focado em engenharia de sistemas. O piloto é Victor Glover, que já comandou a moderna Crew Dragon da SpaceX e marca a história como a primeira pessoa negra a cruzar o espaço profundo. Na parte de especialistas, a escalação traz Christina Koch, a engenheira elétrica que detém o recorde de 328 dias morando no espaço, e Jeremy Hansen, piloto das Forças Armadas do Canadá. Essa presença canadense consolida o fato de que o Artemis funciona sob uma aliança internacional, onde países fornecem tecnologia avançada em troca de assentos na exploração. E enquanto a equipe técnica resolve os últimos detalhes, os 4 astronautas estão em quarentena absoluta. Esse isolamento é vital. Se alguém embarcar com um simples vírus da gripe, a doença pode se espalhar pelo sistema de ventilação da cabine e criar uma emergência médica a quase 400 mil quilômetros do hospital mais próximo. Qualquer anomalia agora é motivo para travar o relógio.
Assim que a navegação inicial for validada na órbita terrestre, o motor do estágio superior é acionado e a cápsula Orion inicia uma trajetória complexa chamada de retorno livre. A mecânica dessa rota é uma das sacadas mais elegantes da engenharia aeroespacial moderna. Em vez de acionar motores incrivelmente pesados e gastar tanques imensos de combustível para frear e estabilizar uma órbita, a cápsula entra numa rota de cruzamento de formato 8. A Orion voará em alta velocidade para o ponto exato onde a Lua estará nos próximos dias. Ao se aproximar do lado escuro da Lua, a força gravitacional vai captar a nave e funcionar literalmente como um gigantesco estilingue cósmico. A cápsula fará uma curva ao redor da Lua, acelerando drasticamente e será arremessada de volta para a Terra usando apenas a inércia e a física matemática a seu favor, economizando combustível. Essa manobra genial traz dois eventos assustadores. Primeiro, durante a curva profunda ao redor da Lua, a equipe chegará a mais de 400 mil quilômetros do planeta azul, quebrando o recorde absoluto de distância já percorrida por humanos no espaço, superando a missão Apollo 13. Segundo, ao mergulhar por trás da face oculta da Lua, a imensa massa rochosa bloqueará completamente os sinais de rádio. Por cerca de 45 minutos agonizantes, os astronautas enfrentarão um apagão total de comunicação. Porém, quando a conexão for restabelecida, uma grande revolução entra em cena. A Artemis II inaugura o inovador sistema de comunicação óptica do espaço profundo. Na prática, a NASA usará lasers infravermelhos para enviar internet para eles. Essa tecnologia aumenta a potência de internet em 100 vezes. A equipe em Houston receberá os dados sem atrasos e o público na Terra verá transmissões de vídeo em resolução 4K. Veremos o interior da cápsula e o espaço com a fluidez de uma internet de fibra ótica operando a milhares de quilômetros. Mas por que eles não descem até a superfície poeirenta? A resposta baseia-se num rigoroso gerenciamento de risco. A Orion foi projetada exclusivamente para cruzar o vazio espacial e suportar os 3.000 graus Celsius de reentrada na nossa atmosfera. Ela não tem pernas para pousar. E é por isso que a NASA vai mandar a nave Starship da SpaceX, que atuará como um módulo de pouso lunar oficial. A engenharia espacial trabalha com validações seguras em etapas rigorosas. Somente após homologar o trajeto de ida e volta, a agência dará o sinal verde definitivo para incluir o acoplamento e o módulo de pouso na próxima etapa do programa. Toda essa infraestrutura gigantesca levanta um ponto crucial. Os orçamentos colossais do programa Artemis não são aprovados no governo americano apenas pelo nobre desejo de exploração científica. A engrenagem oculta que faz os bilhões de dólares fluírem em Washington é a necessidade estratégica, militar e econômica de dominar a infraestrutura lunar antes da China. O programa espacial chinês tem avançado de maneira metódica, silenciosa e muito rápida. Eles já mantêm a própria estação espacial operando na órbita terrestre, possuem sondas robóticas recolhendo amostras complexas do solo lunar e pretendem colocar seus primeiros taikonautas na Lua até o ano de 2030, construindo a estação espacial de pesquisa lunar em forte parceria com a Rússia. O alvo comercial e estratégico dessas superpotências é exatamente o mesmo, o inóspito Polo Sul da Lua. Imagens espaciais detalhadas revelaram que as imensas crateras polares profundas, que ironicamente nunca recebem a luz direta do Sol, abrigam milhões de toneladas de gelo de água preservado. Com os modernos equipamentos de mineração corretos, esse gelo escuro pode ser extraído, derretido e separado através de um processo químico de eletrólise avançada.
Esse processo fantástico fornece oxigênio puro para a respiração contínua dos astronautas e hidrogênio líquido altamente inflamável, que é exatamente o combustível primário usado pelos foguetes modernos. Quem se estabelecer primeiro nessas preciosas jazidas de gelo ditará inegavelmente as regras da nova economia trilionária interplanetária e dominará a logística fundamental para missões ainda mais profundas nas próximas décadas. A Lua deixou de ser um simples troféu de metal romântico e intocável. Ela agora é o maior e mais valioso posto de combustível disponível em todo o sistema solar interno. A missão seguinte, Artemis 3, está programada para 2027 com um teste focado em ensaiar acoplamentos com o módulo Starship. É esse ensaio orbital que pavimentará o caminho seguro para Artemis 4, planejada para 2028. A missão que marcará o aguardado retorno de pouso humano definitivo no Polo Sul lunar. A partir desse momento histórico, a Lua servirá como canteiro de obras definitivo no espaço. A NASA iniciará a montagem da estação permanente Gateway, enquanto rovers automatizados construirão laboratórios e abrigos reforçados contra a letal radiação solar. O domínio absoluto da extração de recursos em microgravidade no terreno da Lua é o último grande teste de viabilidade da nossa humanidade como espécie multiplanetária. Tudo o que for testado e aperfeiçoado lá em cima servirá de base tecnológica incontestável para o projeto mais ambicioso desta geração: o tão sonhado envio das primeiras naves tripuladas para a inóspita superfície vermelha de Marte no final dos anos 30. Quando os potentes motores do SLS derreterem o silêncio da Flórida hoje, o mundo assistirá à prova material de que a humanidade retornou à fronteira do espaço. Passamos meio século limitados à órbita do planeta, mas as portas do cosmos estão abertas novamente com a tecnologia e a vontade política necessárias para jamais retrocedermos. Qual será o maior obstáculo para manter uma cidade fixa na Lua nas próximas décadas? As falhas na tecnologia, as fortes tensões geopolíticas ou os custos bilionários da operação? Número 10. $1 trilhão em metais na Lua. Por muito tempo, a ideia de que a Lua pudesse esconder uma fortuna parecia algo inventado. Mas um estudo recente publicado na revista britânica Planetary and Space Science estimou que a Lua pode conter mais de $1 trilhão em platina e outros metais. O número vem de um detalhe importante. Ao longo de bilhões de anos, asteroides, cometas e meteoroides atingiram a superfície lunar em velocidades altíssimas, muitas vezes acima da velocidade do som. Cada impacto escava profundamente a crosta e mistura materiais da própria Lua com fragmentos ricos em metais trazidos de fora. Em vários pontos, esses fragmentos ficam tão próximos da superfície que nem precisariam de escavações profundas para serem estudados ou medidos em futuras missões. Como o satélite não tem atmosfera, erosão ou placas tectônicas, esses depósitos ficam praticamente preservados. Análises usadas para mapear asteroides próximos da Terra indicam que milhares dessas crateras possuem concentrações de metais valiosas o bastante para a mineração comercial. Algumas já foram observadas em detalhe por sondas da NASA e mostram algo ainda mais interessante: pedaços de rocha expostos que têm composição diferente do solo ao redor, como se o impacto tivesse trazido material de fora e deixado ali. Número 9. As reservas gigantes de platina na Lua. Se o valor total estimado dos metais na Lua já impressiona, o que torna tudo ainda mais concreto é saber onde essa riqueza está concentrada. Um estudo conduzido por pesquisadores independentes identificou algo decisivo. Cerca de 6.500 crateras lunares podem conter metais do grupo da platina, incluindo platina, paládio e ródio.
em quantidades consideradas promissoras para o comércio. Para a indústria, essa lista de elementos tem usos claros e importantes: catalisadores automotivos, equipamentos médicos, sensores, chips e tecnologias de energia limpa. Tudo depende de metais raros e caros, ou seja, não é apenas uma questão científica, é um pacote de aplicações imediatas para a Terra. Em várias crateras, a concentração desses metais é tão alta que supera em 1 a 2 vezes o número de asteroides próximos da Terra que realmente contém algum minério útil. Isso explica por que tantos pesquisadores defendem que a Lua é um ótimo alvo para futuras operações de mineração. E há um fator que facilita ainda mais o aproveitamento dessas reservas: a própria gravidade da Lua. Número 8. Gravidade da Lua facilita a mineração. Quando se fala em minerar fora da Terra, muita gente imagina máquinas flutuando sem controle, e isso realmente acontece em asteroides. Eles têm gravidade tão baixa que qualquer tração ou perfuração pode empurrar o equipamento para longe. A Lua oferece um cenário mais seguro. Lá a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra é de 9,8. Ou seja, a superfície lunar puxa tudo para baixo com apenas 1/6 da força que nós conhecemos. Essa diferença vem do fato de a Lua ter pouco mais de 1% da massa terrestre e muda totalmente o jeito de trabalhar. Um robô consegue se firmar no solo enquanto empurra, cava ou transporta material. Uma estrutura de 300 quilos aqui pesa cerca de 50 quilos lá, o suficiente para ficar estável, mas leve o bastante para exigir motores menores e menos energia. Até acidentes têm dinâmica diferente. Uma queda na Lua tem impacto reduzido, já que a gravidade puxa com menos força. Além disso, pousos e movimentação de módulos ficam mais previsíveis. Não há o risco constante de equipamentos saírem voando ao menor empurrão, como acontece nos asteroides. Número 7. A Lua como trampolim para os asteroides. Se existe um ponto em que a corrida secreta pelos minerais espaciais fica mais evidente, é na forma como vários países estão olhando para a Lua não só como destino, mas como plataforma. Quem estabelecer presença ali primeiro ganha uma vantagem logística para alcançar asteroides ricos em metais antes dos outros. O motivo é simples: sair da superfície lunar exige muito menos energia do que decolar da Terra. E isso transforma a Lua no meio do caminho natural para quem pretende chegar ao cinturão interno de asteroides. E não é qualquer asteroide. Os alvos mais desejados são os ricos em platinoides e metais do grupo do ferro, alguns avaliados em bilhões de dólares em potencial de mineração. Essa disputa vai muito além de eficiência. Nos bastidores, pesquisadores e agências vêm monitorando asteroides com mais atenção, inclusive para proteger a própria Lua. De repente, a Lua virou parte da defesa planetária. Quem controla bases lunares controla também o mirante privilegiado para rastrear essas ameaças e decidir, antes dos outros, quais asteroides valem a pena explorar. Essa combinação de mineração, vigilância e vantagem operacional explica por que tantos países investem silenciosamente na região lunar. Número 6. A corrida tecnológica de prospecção espacial. Se a Lua virou trampolim da corrida secreta pelos minerais, o mapeamento mineral é a etapa mais estratégica e a menos comentada dessa disputa. É ele que revela com precisão quais crateras e quais asteroides têm depósitos que realmente compensam uma missão, e justamente por isso os países tratam essas informações com extremo cuidado. Quem descobre primeiro não divulga nada, apenas ajusta suas missões e toma a dianteira enquanto os outros ainda estão
no escuro, tipo assim. Hoje, sondas e satélites que parecem apenas científicos carregam instrumentos bem mais ambiciosos. São radares que analisam o subsolo lunar, sensores capazes de identificar metais específicos e sistemas ópticos que medem a composição de asteroides distantes. Telescópios como o Rubin e o NEO Surveyor e o futuro NEOMIR da ESA também entram nesse jogo, oficialmente voltados para a segurança espacial, mas gerando dados preciosos para a mineração. Os mesmos instrumentos usados para mapear a superfície lunar também rastreiam asteroides que passam perto da Terra, identificando quais deles carregam metais raros que podem valer uma missão dedicada. A lógica é direta. Quem domina o mapeamento domina a corrida, e como cada descoberta pode valer bilhões, boa parte desses dados circula em relatórios fechados, acordos discretos e missões cujo objetivo real não aparece nos calendários oficiais. Número 5. A disputa entre países e alianças. Se existe um ponto em que a corrida secreta deixa de ser metáfora e vira competição direta, é na disputa entre países que querem garantir presença permanente na Lua. Oficialmente, todas as missões são científicas, mas nos bastidores há uma pergunta que move os programas: quem vai controlar os lugares mais promissores? Isso explica por que Estados Unidos, China, Rússia, Europa e Índia retomaram o esforço lunar com tanta pressa. É estratégia. De um lado está o programa Artemis, liderado pela NASA, com mais de 50 parceiros internacionais. Eles planejam montar uma base permanente no Polo Sul lunar e uma estação em órbita, a Gateway. Por que o Polo Sul? Porque ali estão os depósitos de gelo mais interessantes, essenciais para produzir água, combustível e até oxigênio. Quem dominar essa região reduz drasticamente o custo de qualquer operação futura, inclusive as missões aos asteroides. Do outro lado, China e Rússia avançam na construção da Estação Internacional de Pesquisa Lunar, prevista para a década de 2030. Paralelamente, pesquisadores chineses lançaram o Atlas Lunar mais detalhado já feito, um passo importante para escolher áreas de pouso com mais precisão. No fim, a lógica é simples. Bases, mapas e pousos futuros definem quem terá prioridade no acesso aos recursos. E essa corrida acontece antes mesmo de qualquer extração começar. Número 4. Minerais hidratados e os indícios de água na Lua. Entre todas as riquezas disputadas na Lua, a água é a que mais redistribui poder e, por isso, é tratada quase como informação sensível dentro da corrida secreta. Hoje se sabe que parte dessa água está presa em minerais hidratados, moléculas minúsculas de H2O misturadas ao solo lunar. A confirmação mais sólida veio em 2020, quando um telescópio da NASA detectou água na forma de moléculas completas, não apenas hidróxila, e em plena região iluminada da Lua. Foi a primeira prova química de que o satélite não é tão seco quanto se imaginava. Mas o que realmente chama a atenção das agências espaciais são os polos lunares. Ali, milhares de microcrateras ficam em sombra permanente, algumas menores que uma moeda, e podem guardar gelo protegido do calor por bilhões de anos. Estudos indicam que essas áreas podem conter água espalhada em quantidades úteis o bastante para sustentar bases permanentes e fornecer combustível para missões mais distantes. E é aqui que a corrida se intensifica. Saber exatamente qual cratera tem água acessível é um dado estratégico. A água certa garante autonomia para montar bases e, depois, usar a Lua como plataforma para chegar aos asteroides que valem bilhões. Número 3. Bases lunares autossustentáveis.
Se a disputa por água, gelo e minerais tem movimentado a corrida secreta, tudo isso converge para um objetivo maior: construir bases que funcionam sem depender da terra. Esse é o verdadeiro marco estratégico, porque enquanto um posto avançado precisar receber água, combustível, oxigênio ou peças a 384 mil quilômetros de distância, ele não dá vantagem real para ninguém. Mas a partir do momento em que uma base lunar consegue produzir seus próprios insumos, ela vira um ponto de lançamento permanente, e quem controla isso controla o futuro da exploração. Os estudos mais recentes mostram que essa autossuficiência está cada vez mais plausível. O gelo das regiões polares pode virar água e combustível. O rególito funciona como material de construção. As impressoras 3D combinadas com energia solar conseguem moldar estruturas resistentes o suficiente para proteger astronautas da radiação. Em vez de transportar toneladas de material, o plano é usar o que a Lua oferece. A ideia soa simples, mas muda toda a lógica da corrida. Uma base assim permite algo que nenhuma missão atual faz: operar 24 horas por dia por anos. Isso significa explorar crateras com calma, refinar recursos no próprio local e planejar missões aos asteroides sem depender do tempo de voo desde a Terra. E é justamente por isso que tantas empresas passaram a disputar, quase em silêncio, quem será a primeira a transformar tudo isso em negócio. Número 2. As empresas que querem chegar primeiro. Se os governos disputam território, as empresas disputam oportunidade e fazem isso em silêncio. Nos últimos anos, surgiu um ecossistema de startups e gigantes aeroespaciais trabalhando em projetos que não aparecem na imprensa, apenas em reuniões fechadas com investidores. A lógica é simples: quem descobrir primeiro um asteroide rico em platina ou uma cratera lunar com água acessível não vai anunciar. Vai tentar garantir exclusividade. Um dos exemplos mais comentados é a Interlune, startup de Seattle que quer extrair hélio 3 da superfície lunar. O gás é raro na Terra, vale milhões por quilo e é usado desde computadores quânticos até detectores nucleares. A empresa já assinou contratos com o Departamento de Energia dos Estados Unidos e tem clientes esperando as primeiras entregas em 2029. Para isso, está desenvolvendo escavadeiras autônomas, sistemas de processamento e pequenos foguetes para trazer o material de volta. E ela não está sozinha. Algumas empresas já lançaram sondas próprias para mapear regiões específicas da Lua, enquanto outras focam diretamente nos asteroides. Duas estratégias diferentes, mas movidas pela mesma pergunta: qual alvo pode gerar lucro real antes de todo mundo? O mais curioso é que essas empresas não disputam só recursos, mas janelas de chegada. Uma missão bem-sucedida em 2030 pode valer bilhões apenas por colocar a marca na frente. A primeira a pousar, a primeira a extrair, a primeira a vender. É por isso que, enquanto governos discutem cooperação, o setor privado já fala em corrida e não quer ficar para trás. Número 1. As 109 mil crateras novas da Lua. No fim das contas, toda essa disputa chega a um ponto inesperado. A Lua está mudando mais do que imaginávamos. Um levantamento recente identificou mais de 109 mil crateras novas surgidas em regiões antes consideradas estáveis. São marcas de impactos recentes, pequenos demais para serem vistos da Terra, mas grandes o suficiente para revirar o solo e expor camadas profundas que nunca tínhamos acessado. Cada cratera nova funciona como uma espécie de amostra aberta, um rasgo no terreno que revela minerais, ligas metálicas e resíduos de antigos impactos de asteroides. Como se o próprio espaço estivesse reorganizando o tabuleiro enquanto todos correm para chegar primeiro. Quem analisa essas mudanças antes dos outros sabe onde pousar, onde perfurar, onde vale ou não vale gastar milhões. E isso explica por que esses dados são tratados com tanto cuidado.
Quanto mais crateras surgem, mais instável e valiosa fica a disputa. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo e se esse vídeo direto ao ponto trouxe informação valiosa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e prepare-se. A nova era interplanetária já começou. Mantenha os olhos nas estrelas e até o próximo vídeo.